Prezados irmãos, uma boa noite, que a paz de Deus, que o amor do Divino Mestre Jesus se faça presente nos nossos sentimentos. Conversar um pouquinho hoje sobre, de tantas as lições que a gente lê, falar um pouquinho sobre caminheiros da eternidade. Somos espíritos criados por Deus. Somos e seremos eternos, né? A eternidade é a nossa caminhada. Nascemos para sermos perfeitos. Mas perguntamos, somos perfeitos? O que é ser perfeito? E por que não somos perfeitos? Na verdade, viemos de um período, lia ontem, numa obra de Francisco do Espírito Santo Neto, médium, que tem como orientador, como doutrinador, como alguém que lhe orienta, que lhe mostra, que indica e que leva ele à reflexão, o espírito de Hamed. Hamed nascera uma vez na Índia, duas vezes na Europa, onde ele faz a sua manifestação, mas teve outras tantas reencarnações na qual ele não cita, porque todos nós sabemos, hoje estamos no dia 7 de setembro do ano de 2017, não é? Comemorando o aniversário da independência do Brasil, não é? Que 195 anos. Mas nós também temos que comemorar a nossa independência. Quando? Alguns anos. Por quê? Porque nós somos espíritos com grande dificuldade ainda. Mas qual a dificuldade? Temos dificuldades, segundo as obras que a gente lê, né? A gente fica analisando, meu Deus, quando é que eu chegarei neste ponto, dado ainda a dificuldade que nós temos de aceitar as coisas como elas são, né? Tem dia que nós somos calmo, sereno, no outro dia já somos um pouquinho meio quentinho, depois já viramos tempestade, e assim nós vamos oscilando, mas vamos crescendo. E a cada dia que passa, nós vamos melhorando um pouquinho, né? Vamos nos tornando melhor para cumprir o que o Cristo disse, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então somos espíritos caminheiros da eternidade, né? Nunca mais deixaremos de existir. Pobre daquele que ainda pensa em suicídio, que tira a sua vida, eu não quero viver mais. Não adianta, não é? Porque ele vai continuar vivendo sempre, querendo ou não. Nós nascemos para a eternidade. E o que é essa eternidade? É a nossa perfeição, porque o próprio Cristo disse, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então a nossa origem, a nossa razão existencial aqui é a perfeição. É difícil? Não é tão fácil. Por que não é tão fácil? Porque nós ainda nos envolvemos muito com o mundo material e nós ainda não despertamos no todo para o mundo espiritual, né? A gente vê guerras ainda, questão da Ásia, né? Estamos vendo situações difíceis, perseguições, a fome,
na África, né? Temos o Haiti passando por momentos difíceis. Eu creio que hoje ou amanhã, não sei, ainda vai passar essa tempestade, mais uma, dentre todas, né? Para jogá-los mais em sacrifício ainda. A todo mundo passando por situações, por dificuldades. Nada disso é por acaso, não é? Nós viemos de uma existência lá primitiva, desde Aquinaton, depois Moisés, depois Elias, depois Jesus, e ainda estamos nesse estado que ainda roubamos, que não está difícil nesse nosso país, que ainda se mata, não é? Que ainda se comete, que faz isso e que faz aquilo, esquecendo que nós estamos aqui neste mundo para sermos perfeitos. E o que vai acontecer? Voltaremos, não é? Vamos voltar. A doutrina espírita é uma doutrina reencarnacionista que nos dá todos os ensinamentos do que vai nos acontecer com esses procedimentos. Voltaremos para resgatar, voltaremos para perdoar. E aqueles que assim não procederem, ocuparão futuramente, se não tiver em outra dimensão, né? São tantas as dimensões espaciais, né? Outros mundos que vão nos acolher se nós não nos orientarmos, se nós não nos rendermos e não seguirmos os ensinamentos. Já tivemos aqui na Terra, né, os exilados de Capela, que vieram, né, que tiveram aquela luta, que deixaram muitas recordações, o caso das pirâmides, né, que até hoje o povo não sabe como é que eles conseguiram construir com tanto peso, né? Eles vieram de Capela, né? Capela seria quase como uma constelação aonde talvez nós tivéssemos vindo também. E alguém diz às vezes assim para a gente: e como é que os espíritas provam que existiu isso? Tão simples. Você olha na África, um tipo de gente, de povo. Você olha na China, outro tipo de povo. Você vai na Europa, ali na região da Noruega, Inglaterra, olha as fisionomias. Essas fisionomias nos mostram e nos indicam que nós não somos todos filhos de Deus, criados para a perfeição, mas que nós também já não fomos todos criados aqui não. Nós já viemos de outras dimensões, como daqui também está saindo gente para outras dimensões. Um dia eu perguntei para uma pessoa: pois é, nós tivemos uma grande guerra, mataram 55 milhões de pessoas, e o fulano de tal, a gente não gosta de citar o nome, foi um dos responsáveis. E agora? Aí ele disse, né? Tem um mundo de acordo com a vontade dele. É assim, mundos mais atrasados, mundos piores do que nós. E quem é que pode garantir isso? É só nós lermos as obras, é só nós lermos a Bíblia e fazer uma análise, ler com profundidade, que de repente nós vamos encontrar. Claro que não está citando esse nome, não está citando aquele nome, não está citando o nome, mas está citando situações e atos que redundarão naquilo que ali está. Então nós estamos aqui neste mundo para nós sermos perfeitos, porque Jesus disse, né? Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Para tanto, nós temos que fazer uma autoanálise de nós mesmos. Nós temos que fazer um estudo, né? Uma meditação e realizarmos conosco um trabalho que nos dê condições para este crescimento. E se eu não fizer, se eu não conseguir, eu volto. Quantas vezes, não é? A gente, mas eu não acredito. Não tem problema. Você tem com você o livre-arbítrio. Acredite quem quiser, faz quem quiser, não é verdade? E nós
basta nós corrermos os olhos, todos nós fomos criados por Deus. Todos aqui somos filhos de Deus, isto é inegável. Mesmo esses ateus materialistas, né, que são pessoas cultas. Por exemplo, tive um aluno, né, Orlando Oscar Rosar, é o nome dele. A mãe dele teve um filho cego. A irmã da mãe dele teve um filho com outro problema. E a outra irmã, são 3 irmãs, cada uma com um problema diferente. Um dia ele perguntou para mim, porque ele sabia que eu era espírita e ele até se divertia, ele gostava de tirar uma casquinha assim, né? Mas muito querido, um cristão, filho de Deus, só ele não acreditava em Deus em hipótese alguma. Menino, hoje é professor na Universidade Federal em São Luís, no Maranhão. Ele não tinha dinheiro para pagar o curso, eu morava em Anitápolis, eu vim em Santo Amaro, trazia um dinheiro, depositava no banco, porque eu queria ver, eu quero ver esta criatura, porque era inteligentíssimo, isso era inteligência, né? Mas até hoje, aí casou, né? A esposa dele é professora da Pontifícia Universidade em São Paulo, a PUC, a maior universidade do Brasil. Ele é casado com uma professora, ela agora está escrevendo, aposentou-se, está escrevendo uns livros. Então éramos muito amigos. Então falava em Deus, ele dava uma risada, ele ia lá em casa, ele vinha de férias e aquela coisa arada toda. Mas tínhamos que aceitá-lo do jeito como ele é, né? Então eu dizia, olha, nós estamos aqui neste mundo a serviço de nós mesmos, da nossa perfeição, né? Nós temos que ser perfeitos. Eu digo, o estudo é importantíssimo, né? A meditação é importantíssima e o trabalho, esses 3 elementos é que nos conduzirão à perfeição. Aí ele dava aquela risadinha dele, mas fazia o quê? Era culto? Era inteligente? Era. Mas distanciava-se de Deus, né? E nós já viemos lá desde o princípio, muitas vezes nós sabemos da existência de Deus, do amor que Deus tem por nós, o amor que nós temos que ter com Deus, com Jesus, com os anjos, com os santos e com os apóstolos. Este é o nosso dever e nós temos. Tem dia que nós temos, mas tem dia que nós estamos azedo. Chutamos o balde para lá, para cá, xingamos o vizinho, excomungamos o gato, apedrejamos o cachorro, maldizemos aquilo tudo, não é isso que nos acontece? O que é isso? Isso é a nossa imperfeição. Então nós estamos aqui para nós elevarmos, né? Nós fugirmos, nós nos distanciarmos de toda essa problemática que tem a ambição. Eu li num livro agora, há pouco tempo, até fiz uma palestra num outro centro sobre a questão da ambição, que o presidente do centro no começo se arrepiou. Quando eu senti nele, na presença assim, deu para ver que ele se arrepiou quando eu comecei falando que a ambição era uma necessidade. E ele quis assim me repudiar. Eu disse, calma, deixa eu chegar até no finzinho que depois tu vais compreender, né? Porque eu tinha lido e quem escreveu aquilo ali sabia com certeza o que tem, né? Então nós estamos aqui para crescer. Nós temos que ter uma ambição, não uma ambição monetária. Não a ambição daquele moço que jogaram uma porção de dinheiro dentro da casa dele, lá na Bahia, certo? Vocês assistiram aí na televisão. Não é aquela ambição, né? Nós temos que ter aquela ambição de eu olhar para essa senhora e dizer assim, ela é minha irmã. Mas ela é minha irmã de verdade e não minha irmã de palavra, não é? Mas o que é ser sua irmã? Eu e ela ser o mesmo, eu e esta ser o mesmo, eu e aquela ser o mesmo. E nós somos? Não somos, não é verdade? Nós rejeitamos. Daqui a pouco nós estamos azedo, excluindo. Enquanto nós estivermos vivificando, né? Viviciando essa história, assim nós estamos repudiando. Aí nós perguntamos, mas ensina alguma coisa que nos prova que nós temos que ser assim como você quer. É você se lembrar de Jesus.
não é? Teve alguém diferente para Jesus? Ele não tratou todo mundo com a mesma igualdade? Ele não escolheu 12 apóstolos, um diferente do outro? Um com habilidade, outro com esse, outro com aquele. Não era assim? Olhem se os 12 eram iguais ou se os 12... Porque não existe ninguém igual. Então Jesus colocou o seu grupo mediúnico, né? Que ele é um grande pregador, né? Ele veio enviado do Pai, né? Nasceu de Maria e veio para nos instruir, para fazer com que a gente trazer os ensinamentos, deixar prontos, né, para que nós estudássemos, né, estudamos, que é a nossa missão, que a gente evolua para um dia ser perfeito. Observe os 12 para ver. Será que o Tomé era igual ao Pedro? Será que o Pedro era igual ao João? Será que o João era igual ao Tiago pequeno, Tiago menor? Será que é igual ao Tiago maior? Não eram. E Jesus teve todos os diferentes, trabalhou na diferença, não é? Trabalhou com todos os diferentes, explicando as mesmas coisas e procurando trazer os ensinamentos e trazendo eles para a perfeição. Por quê? Porque o nosso objetivo aqui na Terra é sermos perfeitos, é sermos bons, mas nós ainda não somos, não é? É igual aquela que diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem é bom? Que Jesus disse, bom só meu Pai que está nos céus. Nós somos difíceis ainda? Somos. Por que nós somos difíceis? Nós ainda temos resquício desde os primórdios. Não sabemos se nós já somos oriundos deste mundo ou se viemos de outro mundo. Já fomos piores. Seremos melhores, mas ainda não somos naquele que, olha, está no céu, né? Fizeram a missa, acenderam vela, já está no céu. Não, está na espiritualidade, não vai ocupar um lugar na espiritualidade, tem algo sempre que resgatar. Portanto, a nossa doutrina, né, usando de todos os ensinamentos, ela está embasada na reencarnação. Graças a Deus que nos tira do fogo do inferno, que seria eternamente, e nos proporciona condições de nós evoluirmos. Então é bom que a gente aproveite todo o tempinho que a gente tem de procurar fazer o bem e afastar-se do mal. O que é fazer o bem e afastar-se do mal? É não usar dessas atitudes que estão vendo aí, né? Nós todos nos revoltamos, que não devíamos, né? Jesus não se revoltou com nada. Naquele tempo já existia aqueles que metiam a mão no dinheiro alheio, né? Aqueles cobradores de impostos, né? Que eles cuidavam e já metiam a mão no dinheiro, né? Jesus conversou até com o nome de Zaqueu, né, que se apoderou, que tinha aquela herança muito grande, que tinha aquela força de terra, que tinha muito dinheiro, que Jesus até se propôs a dormir na casa dele. Zaqueu desce, aquele homem baixinho que estava num sicório, paradinho lá, desce, que queria ficar, porque Jesus sabia que ele era uma criatura que precisava de alguma orientação para ele despertar e ele melhorar, para que ele tornasse melhor. Isso é que é sede perfeita, para que ele fosse perfeito. Aí Jesus esteve na casa dele, né? Dormiu, os apóstolos não aceitaram, né? Poxa, é uma história comprida que tem aí para ser dito, né? Então, a nossa razão, o nosso eu, o nosso todo aqui é sermos perfeitos. E para nós sermos perfeitos, primeira coisa que nós temos que começar a educar é os nossos sentimentos, educar os nossos pensamentos, porque somos danadinhos para criticar, né? Para comentar, né? Tem pessoas que comentam, né, muito assim, esses problemas graves e tudo mais.
É certo fazermos isso? Não. São esses que nós temos que orar, né? Não adianta a gente vir aqui orar pelo filho que ficou em casa, é muito bom, para a esposa que ficou em casa, ótimo, para a vovó, até para a sogra, né? Também a gente orar, né? Mas o bom mesmo é a gente orar por aqueles que nos odeiam. E nós oramos. Nós queremos dizer, eu quero a distância dele, e nós não podemos, porque Jesus disse que nós não vamos ter distância, nós temos aqui nos aproximar, né? Nós temos aqui me aproximar, perdoar, né? Quantas vezes ele disse? Ele disse para o Pedro, né? Mestre, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Ele disse, não, Pedro, 70 vezes, 7 vezes, que nós multiplicando dá 490 vezes. 490 vezes nós tiver que perdoar por mês. Não é a vida toda, né? Dura 50 anos, multiplica por 490, vê quantas vezes nós temos que perdoar, não é? Por que nós temos que perdoar? Para nós não termos ressentimento, para nós não termos mágoa, para nós não termos rancor, né? Quando a gente bater a cacholeta, né? Assim, que a gente ir para a espiritualidade, que todos nós vamos para a espiritualidade, esse corpo vai ali ou para o crematório, que agora virou moda esse crematório, né, que eu tenho medo daquilo, não quero ser cremado, né, já tenho até um túmulozinho comprado, prefiro o meu túmulozinho lá, mas o crematório ainda não tenho medo, porque eu não achei nada escrito até hoje que as pessoas deviam ser cremada, né, ou queimado lá, não sei, só que eu não vi nada escrito até hoje, então enquanto eu não ver isso provado aqui nos livros, eu quero distância daquilo ali, né? Daquela distância ali, porque eu digo, de repente pode ser que eu não esteja bem ainda e acabar virando churrasquinho ou cinza, né? Uma coisa, então nós temos que ter conosco uma grande preocupação, procurar eliminar esses ranços que nós temos, né? Essas coisinhas assim, a rejeição, não gosto disso, não gosto daquele, não gosto daquele. Se Jesus disse que ninguém sairia daqui sem restituir o último débito, então nós já está na hora de nós, porque as religiões estão aqui a fim de orientar, esclarecer e preparar para que nós sejamos próximo do próximo, um próximo do outro. Na hora em que nós formos próximo do próximo e um com o outro, não precisamos mais de polícia na rua, não precisamos mais de juízes, não precisamos mais disso. E tudo isso está em nós. E tudo isso está em nós. E o Jesus, ele explicou, ele orientou, ele mostrou nas obras. E nós já estamos no ano de 2017 agindo como se nós estivéssemos lá no ano 4000 antes de Cristo, não é? Então, a nossa razão de estar aqui é sermos perfeitos. Então, para nós sermos perfeitos, nós temos que começar a mudar de atitude, de procedimento. Mas não é covarde aquele que fecha a boca, que se cala diante de tanta agressão? Olha o que aconteceu com Jesus, o que foi que ele disse, não é? Não foi? O que ele disse? Alguém, ele ofendeu alguém, ele maldisse alguma coisa? Foi que ele disse diante daquele povo que apedrejaram, que jogaram aquela lança, que botaram aquele que chama de esporão de galo na cabeça dele? Foi que ele disse, Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem e não sabem o que dizem, não é? Então ele disse que era a lei do perdão. E perdoar é crescer, né? Perdoar é se modificar. Perdoar é se libertar das amarras, das picuinhas, das coisas que nos prendem aqui. Então, perdoar, abolir a ganância, não julgar o nosso irmão, né? Não levantar falso testemunho, não dizer coisas que não deviam. Então, essa é a razão que nós estamos aqui na Terra, para nós evoluirmos e sermos perfeitos. Isso ele cansou de dizer, né? Para que Pedro, sede perfeito, e dizia para os apóstolos, como o perfeito é o Pai que está nos céus. Claro que jamais vamos chegar a uma perfeição divina, mas podemos já, nesta existência, crescer bastante. Então, para crescermos bastante, nós temos que nos libertar de tudo isso que nos prende aqui na Terra.
procurar fazer o bem. Tem gente que diz, mas eu não posso fazer o bem para ninguém porque eu não tenho condições, eu sou pobre, eu já mal ganho para comer. Mas ele não se referiu a dar roupa, ele não se referiu a dar comida, ele não se referiu a dar matéria, ele se referiu a orar, ele se referiu a dar conselho, ele se referiu a mostrar caminhos. Esse outro que a gente doa a matéria, isso é muito bom que a gente faça, que se proceda, a gente faz, né? O centro espírita aqui dá cesta básica, na minha casa também dou, né? Porque tem lá um grupinho, aquilo tudo, mas aquilo é o mínimo. O que a gente tem que dar mesmo, não é dar, isso aí, né? Aí nós entramos no campo do doar. O que nós temos que chegar é no campo da dação, né? Dar-se, fazer o que Jesus fez, fazer o que o Chico Xavier fez. Esse Papa que está aí governando, né? Lá no Vaticano também, né? Digno de louvores, da dedicação. Parece que está na Bolívia, na Colômbia, eu acho que é aqui pela Colômbia, ele vinha para cá, né? Vinha para cá para orar e pedir paz, porque ali na Venezuela já está um corredor da morte, já estão querendo fazer guerra, já estão querendo destruir, ele está ali por perto, quem sabe dali irradia-se, emana-se uma aura positiva e lá ele se acalme, porque nós não viemos aqui neste mundo para isso, nós viemos aqui para viver em paz, em contentamento, em alegria, sermos mais humano, né? Nos interagirmos, para nós vivermos numa sociedade mais que se integrasse mais, para que não haja tanta distância entre o tão poderoso e o tão necessitado. Nós sabemos que todo o necessitado é resgate. Nós sabemos que ele não está passando ali por castigo. Tem gente que diz, olha, viram? Aquilo ali é castigo. Castigo de quem Deus não castiga, Deus ama. Nós é que inventamos esse tal de castigo. Porque Deus não castigou ninguém. Ninguém. Se ele tivesse castigado na hora que for jogar aquela lança em Jesus, o cara tinha ficado com o braço duro, não é verdade? Livre-arbítrio. Então Deus, né, não quer isso de nós, Ele quer de nós é bondade. Então nós temos que tirar todas as picuinhas, tudo isso e sermos. Mas se eu ser bom, de repente eu não estou sendo bobo, você que se autoanalisa. Mas então a nossa razão de estarmos aqui é nós fazermos bem. Mas para mim fazer o bem, eu tenho que passar a me conhecer primeiro, vou me conhecer. Eu tenho condições? Tenho. O que eu posso fazer? Não é? Eu posso orar pelo meu vizinho? Eu posso orar por um médico que errou? Eu posso orar por aquele? Posso. O que é eu orar? É eu tirar todas as artimanhas que eu tenho e colocar diante dele a expressão amor, né? A expressão dignidade, a expressão paciência, que nós não temos. Está aí com abundância. Custa ser paciente? Mas nós temos para ser paciente. Custa ser? Mas não, nós somos nervosinhos, né? Nós não somos nervosinhos. Qualquer coisinha nós não nos agitamos. E quem é que disse que qual foi o dia que a agitação melhorou alguma coisa para alguém? Nós temos que começar a pensar, por que eu vou ficar nervosinho, bravinho, se isso não vai me adiantar de nada? Não é verdade? O nosso irmão Alziro Zarur, né, que fundou a Legião da Boa Vontade, eu era criança, né, assim, né, meus pais eram espíritas, mas eu nunca fui espírita na vida. Eu saí pelo esse mundo de Deus, né, e só tinha catolicismo, e só encontrei um centro espírita num lugar chamado Mirim Doce, lá no município de Itael, para lá. E a gente não seguia. Mas esse irmão Alziro Zarur dizia assim num programa de rádio, que nós deveríamos, todo mundo, ter a água da paz. Eu disse, puxa vida, a água da paz, será que era água benta, água isso, água aquilo? O que era a água da paz? Um dia ele disse, a água da paz é o seguinte, é que quando você estiver nervoso, que for para você dizer uma palavra para ofender a minha irmã, ofender meu próximo, ofender aquele outro, você pega aquela água e enche a boca. Não cuspa e não engula.
E deixa ele dizer tudo, mas você não cospe aquela água e não engula, que era chamada água da... Que remédio fácil, não é verdade? Né? Pessoa chegar e a gente pegar aquela água da paz, não custa. A Kazan cobra, mas cobra um pouquinho, que um copinho não dá de pagar nada, né? E a gente põe aquilo ali. E quando eu estou fazendo isso, eu estou crescendo espiritualmente, e aí eu estou fazendo a vontade de Deus e eu estou evoluindo dentro do campo da religião, seja a religião que for. Então esse é o nosso papel, crescermos, evoluirmos e nos aprimorarmos para... Vamos voltar com esse nível espiritual que nós temos? Vamos. Só que nós vamos voltar um pouquinho melhor já do que nessa. Por quê? Porque nós já chamamos o outro de próximo, nós já gostamos dele, nós batemos a mão no ombro, já saímos quando ele nos xinga, já temos essa capacidade. E tudo isso nos ajuda e tudo isso nos alimenta para a próxima a gente voltar melhor. E depois vamos voltar melhor e vamos voltar melhor. Até quando? Até quando nós quisermos. Isso foi dito por Jesus? Foi. Jesus disse a Nicodemos. Nicodemos era um governador lá naquela região de Israel. Tinha um estado lá que ele governava. Jesus olhou para ele, eu acho que ele era meio nervoso, porque Jesus disse assim: Nicodemos, bom será nascerdes de novo. Porque Jesus já disse, vais nascer para ter que resgatar débito que estavas fazendo. Aí ele disse, como, mestre, que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Aí Jesus viu que ele não tinha condições de entender o que ele falava, disse, quando tu, governador, ainda não consegues entender, que dirá esta massa que está aqui. Então, nós estamos aqui para renascer, e o renascimento para nós melhorar, para nós progredir e um dia chegarmos à perfeição. O que é chegar à perfeição? Não ter ódio, não ter vaidade, não ter ganância, não discriminar, não criar dificuldade para quem quer que seja. Jesus criou alguma dificuldade para alguém? Com tudo que ele atraía aquele povo que era contra aquela forma como ele pregava, ficava contra os governantes, mas ele não criou problema nenhum. Eles é que temeram e depois vieram então a crucificá-lo, né? Então a razão que nós estamos aqui na Terra é evoluir, e nós evoluirmos com atos e atitudes. Eu sou pobre, não posso doar nada, mas podes rezar. Podes ter um pensamento altruísta. Tu podes não podemos ter um pensamento glorificado, mas podemos ter um pensamento raciocinado e eliminarmos o pensamento inferiorizado, né? Se nós não temos ainda condições, porque no pensamento glorificado nós temos que ter mais ideia de bem durante o dia do que as coisinhas piores, né? E o pensamento raciocinado, então, oscila 50 para cada um. E o pensamento, esse pensamento destrutivo, esse pensamento inferiorizado, esse, então, é o pior, é o que usa-se bastante ainda. Então, a razão de nós existirmos é nós sermos um dia melhor, né? E seremos melhor? Seremos. Fazendo o quê? Seguindo os ensinamentos de Jesus. Onde é que estão esses ensinamentos? Às vezes não é muito fácil da gente entender como as palavras estão escritas na Bíblia ou no Evangelho, mas onde estão esses ensinamentos? Dentro do Evangelho. Aonde está a prática disso? No meu pensamento. Onde está a prática? Na minha consciência, na minha maneira de agir, de pensar, de refletir e de atuar. Então, é tão simples, né? Nós sermos um pouquinho bom. Ter dinheiro tá mais difícil, mas ser bom não está tão difícil, né?
É só nós esquecer o mal e procurar a conviver, né? Orientar nossos filhos, né? Não brigar com a sogra, né? Como uma vez eu digo lá em casa, não pode brigar com a sogra, né? Não podemos fazer isso, por quê? Para não criar tempestades, né? Então nós temos que viver num campo de harmonia, num campo de entrosamento. Que coisa linda, não é? Quando a gente vê assim, todos juntos, todos sorrindo, né? E todos às vezes saindo para orar. Não interessa a doutrina, não interessa a religião, que seja esse protestante, que seja aquele católico, que seja aquele espírita. Nós temos 23 mil religiões no mundo, não é? Tem 23 mil, 22 mil e pouco, dá quase 23. Cada dia estão fundando mais uma religião, né? Não é tão bom se pudéssemos estar todos juntos dentro de um templo, trocando ideia, mostrando. Não, nossa, ontem eu ainda recebi a visita de um pregador de uma igreja evangélica. Ele foi lá em casa, ele me chama de velhinho. Eu não sei por que ele me chama de velhinho, sendo uma pessoa tão nova. Eu disse, sou criatura de Deus, o que tu queres? Ele disse, sou velhinho, eu quero que tu me explique um negócio. Eu disse, não posso explicar nada para ti, pois tu és pastor, tu pregas tanto lá na tua igreja. Não, mas eu não estou entendendo nada. História aqui. Então vem cá, ele foi lá pedir um chá, ele tinha comido uma carne e eu não como carne, né? E aí eu disse, não, mas o remédio está ali, eu não como carne, mas tu pode pegar ali o coisa. Pois eu soube que tu não come. Não. Eu já evitei de matar o cabritinho lá, porque eu não acho que o cabritinho tem o direito de viver igual eu. Aí nós conversando, brincando, ele perguntando, nós ficamos. Ele veio às pressas porque tinha que tomar o chá, porque ele estava com dor no estômago, ficou 2 horas. E eu tinha que fazer o meu serviço lá, ficou tudo atrasado. Mas nós conversamos tanto, e aí ele queria saber no espiritismo. Por que tu não vai lá no centro espírita para te ouvir? Eu já fui lá na igreja de vocês para ouvir. Gostasse? Disse, gostei. Só teve uma coisa que eu não gostei, é que vocês trabalham muito com dinheiro e o nosso centro espírita trabalha mais com humildade. Nós lá no centro, aí conversamos, brincamos, passamos 2 horas sorridente, brincando e tudo mais. Ele disse, ficasse contente? Eu digo, sim, por quê? Porque nós temos ideias contrárias, mas nós não somos adversários, nós somos filhos de Deus. Aí depois cada um de nós vai fazendo as coisas que tem que ser feitas e quando nós desencarnar, depois nós vamos ver como é que fica. Aí ele disse, pois é, tem hora que eu fico meio em cima. Eu disse, pois é, tem hora que a gente também fica. Mas então, o que nós temos que fazer é amar o nosso próximo, amar o nosso semelhante. Não nos interessa que religião que tem, o que interessa é o bem que nós vamos fazer, porque é o que nós vamos levar no nosso espírito, que é eterno. Esse corpo aqui é transitório, isso aqui o bichinho depois devora, né? Ou então, lá no crematório, transforma-se em cinza. Agora, o que eu fizer de bom, eu levo comigo, mas também o que eu fizer de mal, eu também. E aí, eu volto. A gente vê tantas diferenças, né? Pessoas passando tanto sacrifício. Mas por que parece que isso é castigo? Não diga que é castigo de Deus, porque Deus só ama. Não é castigo de Deus, não é nada. Isso aqui, Ele está resgatando. Quando na nossa casa tiver algum sofrimento, alguma dor, alguma coisa, nós temos que bem dizer, Pai, muito obrigado, porque já está chegando o problema que deve ser curado. E aí a gente começa a batalhar para a gente poder se modificar. Quando eu mudo, o mundo à minha volta muda. Quando o mundo à minha volta muda, eu me aproximo de Deus. Eu me aproximando de Deus, eu estou no caminho da perfeição. Queridos irmãos, o tempo inspira, eu agradeço a presença. Peço escusas porque tem vezes que a gente diz alguma coisa que a pessoa não gostaria de ter escutado, mas a intenção não foi ofender, nem dizer nada que prejudicasse alguém, e sim estimular. Vamos nos aproximar de Deus, orando, fazendo o bem e amando o nosso irmão. Não dá para conviver com ele? Ore. Dê-lhe carta de divórcio, mas faça o silêncio. Meu muito obrigado.